Cozinha do Programa Atual está de volta com uma delícia para você aí de casa. Nós vamos fazer um creme de bacalhau numa cestinha de parmesão. Agora não se assuste porque é muito fácil, viu? E você pode usar o tipo de bacalhau que o bolso dá para comprar. E ainda dá tempo de ir a Super Bom e aproveitar essa delícia, não é mesmo? O que nós vamos fazer aqui? O bacalhau, eu fiz o bacalhau em lascas um pouquinho maiores. E você pode escolher o site, o do Porto, aí vai depender realmente do seu orçamento, tá? Mas como a gente vai fazer assim em lascas, não tem problema ser um bacalhau mais barato. Vai ficar gostoso da mesma forma, pode ter certeza disso. Vou usar leite de coco, creme de leite, creme de cebola, leite e mais algumas coisinhas para incrementar esse creme. E a cestinha de parmesão, gente, vai ficar assim, olha só. E eu vou explicar para vocês como é fácil de fazer essa cestinha. Mas vamos começar pelo creme, porque o bacalhau já foi salgado, fervido e tá no ponto para que a gente possa colocar no forno. E ele vai cozinhar no creme, então ele vai ficar muito suculento. Para fazer o creme, eu vou diluir o creme de cebola direto no leite, sem colocar no forno, no fogo, aliás, para ele não empelotar. Então a quantidade, daqui a pouco aí vai passando na sua telinha. Eu estou dissolvendo o creme de cebola aqui no leite. Feito isso, a gente já pode colocar lá na panela com o fogo ainda desligado, certo? Então, ó, você me dá um fouet, Kessia? Creme de cebola, leite integral, mas se quiser usar o desnatado também não tem problema. Aqui eu já vou colocar o creme de leite de caixinha, também não tem problema nenhum. E o leite de coco. Ele vai ficar muito cremoso e vai ficar uma delícia. Vamos mexer aqui um pouquinho e agora sim a gente acende o fogo. Esse creme, ele vai ficar muito interessante, não precisa colocar sal, porque nós já temos aqui o creme de cebola, que vai dar como se fosse um amido de milho, porque ele já tem amido de milho misturado, então a cremosidade vai ficar ainda maior. E o creme de leite também fervendo e tudo mais, vai ficando mais cremoso. E eu vou colocar direto o bacalhau aqui, porque ele vai cozinhar justamente nesse creme todo. Ele vai ficar muito suculento, tá? A gente pode esquecer um pouquinho o bacalhau aqui agora, porque a gente vai esperar apenas o seu cozimento. Então vai ferver, vai borbulhar, vai ficar mais cremoso e depois que isso acontecer, nós vamos misturar milho verde, azeitona e só na hora de servir a batata palha para dar aquele toque crocante. Enquanto isso, caiu um pouquinho aqui na minha panela, um pouquinho do leite. Eu tenho uma frigideirinha, a minha inclusive, ela é velhinha, mas eu adoro essa frigideira, viu? A gente às vezes se acostuma com algumas coisas na cozinha e faz parte a gente acabar usando sempre que a gente precisa. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu estou usando o parmesão de pacotinho, até para você ver que dá certo com qualquer um. Eu vou colocar todo esse queijo parmesão aqui na minha frigideira. Deixa eu dar só uma mexidinha aqui no bacalhau, porque essa panela é danadinha, ela é muito quente, que ela tem aquele fundo triplo, né? Então a gente não pode dar mole com ela. Aqui a frigideira ainda tá com o fogo apagado. Lá vai de novo sujar minha frigideira aqui. Puxa vida. O que eu vou fazer? Eu vou espalhar esse queijo parmesão de forma que ele fique arredondado, tá? Com o formato da frigideira. Ó, eu vou puxando o queijinho e vou ajustando
para que ele fique sem buracos e, ó, por todos os lados, para que ele fique certinho. Mas nunca fica 100%, mas o que a gente conseguir, a gente faz. Então, ó, fazendo todas as bordinhas, eu vou acender o fogo e vou deixar ele derreter, tá? Então, nós vamos fazer isso pedindo o reloginho. Eu volto mostrando o ponto que você vai dar aí na sua casa. Não mexa, deixa só assim e espere um pouquinho. Olha só, o queijo já deu uma boa morenada e ele vai soltar do fundo da frigideira. Eu tenho aqui, aliás, o bacalhau eu já posso apagar também. Ó, ele vai sair com uma espátula, tá? Muito cuidado e muita paciência, porque é assim que funciona. E vamos aqui para meu copo. Eu peguei um copo de uísque, um copo mais largo um pouco, porque eu quero um lugar maior para colocar o creme de bacalhau. E coloquei um papel laminado para fortalecer aqui a minha capa para eu poder tirar depois a minha cestinha. Então, olha só, essa aqui até ficou bem moreninha. A gente vai modelar a nossa cestinha de acordo com o tamanho do copo. E vamos deixar descansar aqui um pouquinho. Tá vendo? Tem dificuldade? De maneira alguma, né? Segura aqui pra mim. Enquanto isso, o nosso creme já está, ó, do jeito. Nossa, muito cheiroso, muito cremoso. Aí a gente acrescenta as azeitonas. Não botar a azeitona muito para ferver, não, porque eu acho que ela perde um pouco o sabor. E o milho verde. Nesse caso também, se você não gosta de milho verde, você pode colocar passas, você pode colocar a ervilha, você pode colocar coisas que goste mais. Azeitonas pretas, aí você vai usar a criatividade. Me dá uma concha, Cassie. Nós vamos pegar aqui a nossa cestinha e já vamos colocar o nosso creme de bacalhau. Você pode servir com arroz branco, arroz com passas. E aí você pode usar a sua criatividade do jeito que gosta mais. Para finalizar, uma batatinha palha, só por cima, para dar um toque crocante. E olha só como ficou a nossa outra cestinha. Mostra aqui, ó. Ela já repousou, o queijo já endureceu. E aí a gente pega, ó, e coloca, faz outra cestinha. E vamos fazer a mesma coisa com o creme. Gostou da dica? Tá vendo como é fácil fazer umas brincadeiras diferentes no dia a dia, ainda mais amanhã, domingo de Páscoa. Tenho certeza que vai agradar muito a todo mundo. Uma outra dica, no lugar do creme de bacalhau, você pode servir, por exemplo, uma salada nessa cestinha e fazer como uma entrada. Fica perfeito, faz que dá certo e fica uma delícia. Mas a Páscoa tem que ter o quê? Sobremesa, não é mesmo? Então, olha só, aqui em Nova Friburgo tem uma fábrica de chocolates e você vai ficar com água na boca agora nessa matéria da Maiara Gastim. Ovos de Páscoa para todos os gostos. Pirulitos e barras feitos de chocolate. Trufas com diversos recheios. Palha italiana e embalagens super coloridas. Impossível não ficar com água na boca, não é mesmo? Fundada em 1819 por imigrantes suíços, a queijaria Escola é experiente quando o assunto é chocolate. Criatividade é um investimento nessas delícias para esta época do ano.
ano. Mantendo toda a tradição da tecnologia suíça implantada desde sua fundação, né? Então, a Denise, que é a diretora de criação, junto com as chocolateiras, elas preparam sempre as novidades para atender todas as idades. E agora a gente vai entrar aqui na fábrica de chocolates, onde é feita a produção de todos esses ovos de Páscoa maravilhosos. Ó, já tô até equipada. Vamos lá? As chocolateiras mostraram cada processo da produção, desde a fabricação do maior ovo de Páscoa até aqueles bem pequenos, que exigem um trabalho ainda mais minucioso. O primeiro processo bota na forminha, vê a temperatura, bota na forminha e depois põe na geladeira, deixa um pouco na geladeira, tira. Aí vem o processo da embalagem lá atrás. Olá. Esse processo é o seguinte: vem os mini ovos para cá, em partes, aí tem que embalar cada parte do ovo, depois junta as duas partes e passa durex. Aí fica assim, ó. Aí fecha os ovos. Os amantes do chocolate podem esperar por muitas novidades. A Casa Suíça aposta nos mais diversos tipos de fabricações para presentear os chocolatras de todas as idades. Tem recheio de licor para os adultos e embalagens temáticas para divertir toda a criançada. E se você não for um apreciador da delícia queridinha da Páscoa, não tem problema. A Queijaria Escola investe o ano inteiro em uma grande variedade de doces para ninguém colocar defeito. E a expectativa de público é muito grande, né? Estamos abertos para receber todo o público. Maravilhoso, deu água na boca, não é mesmo? Então, para sobremesa fica aí pudim, fica mousse, mas fica com certeza os ovos de Páscoa que sempre bombam nessa época do ano. Aproveite bastante porque você merece, com toda a sua família. Pequeno intervalo, a gente volta já já, não saia daí.